Boa noite a todos vocês que estão aqui para mais essa live. Hoje o assunto vai ser. Ontem o assunto foi quem era o paciente. Hoje o assunto vai ser quem é esse que é o terapeuta. É o acompanhante terapeuta. A convidada para conversar conosco vai ser a Isadora Caldas, que já já deve estar aparecendo aí para a gente poder iniciar o trabalho, se bem que ele já iniciou. É... Então, quem é esse, né? Estou me lembrando aqui de uma. Lá no. Zizi. Quem é? Aqui? Tá. Aqui? Aqui? Não. Essa. Aqui. E tá feito, ela vai entrar. Aguardando. Vamos lá. Conectando. Atenção, gente. É que eu queria que ela participasse desse comentário que eu me lembrei aqui. E agora eu já esqueci, na verdade, viu, José? Preciso retomar. Deixa eu ver o que era mesmo que eu lembrei. Ah, lembrei. Ah, no. Será que deu alguma bagunça lá no. Tá? Lá no Congresso de 2006, que já foi comentado sobre ele na segunda-feira, junto com o Kleber, que foi a primeira live dessa série de lives que nós estamos fazendo, tem uma mesa redonda. Será que estamos com o sinal ruim? Pode ser o dela? Porque o sinal andou bem ruim esses dias todos, mas hoje de um jeito especial. Você acha que está aí? Vamos mexer de novo. Aqui. Adicionar. Vamos ver se ela entra. Conectando. Então, nesse congresso de 2006, teve uma mesa redonda para falar sobre a T, ah, no, que estava presente um argentino, eu não vou lembrar agora o nome, lá no meu canal, no YouTube. Para entrar lá é fácil. Se vocês entrarem no meu site, arturtuflo.com, vocês têm no menu, tem tem um lugar que. Cancela? Tá. Tem um lugar lá em cima na barra de menu. Nós estamos tendo um problema técnico, gente, para a Isadora entrar. Mas vamos lá, vamos aguardar, vamos insistir aqui, persistir. É próprio do acompanhamento terapêutico a persistência. Então, lá na página, no menu, tem um lugar, tem um ícone que você clica lá, você é mandado direto para o canal, do meu canal no YouTube. Lá no canal no YouTube tem uma série de vídeos e tem um deles que é da mesa redonda que estava presente. A Chu, que é uma professora da PUC, bastante conhecida e que tem um curso de acompanhamento terapêutico com base psicanalítica e Foucault, porque ela dá esse curso junto com o Maurício de muita seriedade. Também estava presente esse portenho, né, de Buenos Aires, eu não vou lembrar o nome dele, e estava presente a Clarissa Meltzer, se eu não me engano, que é da
da casa, do Instituto A Casa, que também já comentei aqui. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, chegou um momento lá do curso, dessa discussão lá no Congresso, que esse aqui, né? Vou tentar outra vez, hein, gente? Adicionar a Isadora. Então, chegou um momento na discussão que ele falou o seguinte, sobre isso, quem é o acompanhante terapêutico. Então, o comentário dele foi na seguinte direção, se eu me recordo. É um ser humano que tem que se envolver com outro ser humano no cuidado, que tem que se empenhar numa dedicação a esse cuidado, que vai se importar muito com o que estiver acontecendo na vida dessa outra pessoa que ele se disponibilizou a acompanhar, que muitas vezes, enquanto remuneração, vai ganhar muito pouco, compromete às vezes, isso eu mesmo vivi pessoalmente, noites de sono, que parece como se fosse, se eu fosse um médico do tipo obstetra, que pode ser chamado a qualquer momento, porque o bebê vai nascer, então você para o que você está fazendo e sai correndo para o hospital para atender. Então, ele comentava assim, ganha pouco, tem a vida comprometida no sentido de não ter uma liberdade para dormir direito, para almoçar, jantar. Né? Teve uma ocasião, estou me lembrando aqui, que eu estava com as minhas filhas em casa e a gente era um domingo, eu ia sair para um shopping center na praça de alimentação fazer uma refeição e depois iríamos sair, iríamos pegar uma sessão de cinema. Um programa de domingo à tarde, que incluía o almoço, né? Lá para as 2 da tarde. Almoçar, sair, quando bateu 4 horas, ir para o cinema e curtir junto uma tarde. Eu e as minhas duas, na época elas eram menores de idade, estavam entrando na adolescência. Hoje elas já são mulheres formadas, enfim. Me liga a mãe de um paciente que eu acompanhava para dizer que, e ele estava, na época, ele tinha escapulido, vamos dizer assim, de todo e qualquer cuidado. Ele tinha escapulido do tratamento que estávamos oferecendo. Ele se mandou para uma cidade praiana do estado de São Paulo e ele estava bem desorganizado, vivendo uma situação pessoal desorganizada, com alguns delírios, estava bem comprometido, estava num momento bem difícil. Ele estava na praia, segundo relatos, até se alimentando com lixo, que ele apanhava no resto de comida que ele encontrava. E aquelas barracas que vendem água de... Isadora, você conseguiu. Oiê, Claro, conseguimos finalmente. finalmente. Então, eu estou aqui contando sobre quem é o AT, né? Quem é o acompanhante terapêutico. E aí eu já emendei 2 Uhum. assuntos. Um que era tinha uma mesa redonda lá no Congresso que participou um argentino, um portenho de Buenos Aires, um cara de Buenos Aires, eu não vou lembrar o nome dele, e que ele estava falando, mas quem é esse? Ele falava, ele usou as mãos assim como italiano,
Quem é esse que quer passar a vida se dedicando dessa maneira, né? Ganhando pouco, eventualmente sendo atropelado na vida do dia a dia por uma demanda a qual você não pode recusar se você está empenhado nesse papel. E aí eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu de verdade comigo, de um domingo à tarde, que eu estava com um programa com as filhas para um shopping center de cinema, e a mãe do Uhum. paciente que a equipe acompanhava, inclusive não era nem um paciente que eu acompanhava pessoalmente como acompanhante terapêutico, eu estava na retaguarda, dando suporte para a família. Mas como o gerente geral do caso, a mãe procura a mim. E Uhum. esse rapaz estava numa cidade praiana de São Paulo, bem desorganizado, com alguns delírios, meio não conseguindo dar conta de si. E a barraca que vendia, a barraca de praia que vende coco, cerveja, essas coisas, barraca de praia, todo mundo conhece. Uhum. Ela, como ele deixou a mochila dele na barraca para tomar conta, enquanto ele caminhava pela praia, ela vendo a precariedade do estado daquela pessoa, pegou o telefone, tirou o chip. Naquela época era assim, né? Hoje está já diferente. Naquela época tinha a questão do chip. Colocou o chip no telefone dela, descobriu todos os contatos, achou mãe, né? Escrito mãe no contato, ligou e contou para ela que o filho dela estava lá na praia. E aí ela me liga Uhum. e eu imediatamente interrompo o programa do, do shopping center, do almoço e do cinema, ligo para o presidente lá na área, o diretor lá do Instituto CISNE, que é um instituto que eu já comentei. Quem quiser saber, entra no Google, dá uma googada lá e vai visitar, porque é uma entidade bastante dedicada e séria. E ele vai junto comigo para essa cidade praiana, na busca, né, no que nós acabamos denominando entre nós, psiquiatras e psicólogos e terapeutas, de acionar uma remoção, né? Mas Uhum. uma remoção sem utilizar a remoção oficial, com a ambulância, né? Quem não sabe, os conhecidos homens de branco, entre aspas, né? Que são esses profissionais especializados em buscar essas pessoas que precisam dessa contenção. Não se impressione, quem não conhece, não é nada violento, não é nada, né, não é coisa de camisa de força, isso não existe mais, graças a Deus. Mas, É. mas em vez de ir esses profissionais, resolvemos eu e o Aquiles irmos buscar essa pessoa que estava em sofrimento, que através dessa manobra da dona do quiosque de praia, foi possível que a gente fosse lá. Isso para exemplificar como que, na fala do Portenho, desse congresso, ele punha numa exaltação assim, né? Mas quem é essa figura? Quem é esse louco que vai querer ter esse tipo de profissão, né? Que ganha Uhum. pouco, se dedica muito e, eventualmente, tem suas noites de sono interrompidas, tem seu domingo interrompido, porque você Uhum. é apelado diretamente para atuar, né? Intervir. Às vezes Sim. o AT é esse que faz uma intervenção.
A gente até então estava falando do trabalho do AT. Então, ontem a Gabi falava desse que, ao estar junto, tem a tarefa de entender a linguagem do paciente, através desse entendimento da linguagem, conseguir um contato e um diálogo afável, cuidadoso, amoroso. Falávamos muito também, desde segunda-feira, sobre a questão da atitude amorosa. Às vezes, Sim. a atitude amorosa é intervir e buscar alguém que está se pondo em risco e atuar de maneira a atropelar a liberdade dessa pessoa, porque ao deixarmos ela livre, como deixar uma criança com tesoura de ponta, né, ela pode se machucar, porque ela não tem a destreza, né? Ela não tem a motricidade sob o domínio, e mesmo ela tomando maior cuidado, pode ser que ela acabe se ferindo. Então, do mesmo jeito que o cuidador que cuida de uma criança intervém e tira a liberdade da criança de lidar com uma tesoura de ponta, um AT, eventualmente, pode ter que intervir para tirar a liberdade durante um período, pelo menos. E, a partir disso, conseguir uma intervenção que tenha um sucesso, que tenha frutos positivos, no sentido de proteger essa pessoa, inclusive de si própria, né? Como aconteceu nesse episódio que eu estava contando. Mas tudo isso para dizer do espanto que esse portenho, naquele momento do Congresso, colocava para quem estava ali acompanhando, né, assistindo aquela aula, aquela mesa redonda. Quem é esse louco que quer esse tipo de profissão? Então, assim, introduzindo dessa forma, até porque até foi bom que você estava com dificuldade de conectar, eu vou passar a bola para você se apresentar e tentar responder isso a partir da tua experiência, do que você viveu até agora, né? Quem é você, acompanhante terapêutica Isadora? Né? Tá, vamos lá. Sou Isadora, né? Eu me formei na psicologia no final de 2014 e em 2016 eu fiz o curso com você, né, de capacitação de AT, e a partir dali eu fui tomando mais proximidade, né, com o que é o AT. O primeiro contato que eu tive mesmo, assim, na prática, foi num aprimoramento antes, que eu fazia o acompanhamento terapêutico com crianças no CAPS, né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial do Estado, né? E aí, em parceria com a clínica da PUC, na época, a gente fazia os atendimentos com eles. E desde lá a gente tinha um contato muito grande com isso, assim, né? Com esse o ateu fazer junto ali, né? E tem que estar preparado para o que surgir ali, né? Na hora, assim, né? No AT, a gente como terapeuta, a gente não tem um setting, né? Uma instituição que a gente pode se apoiar e se proteger ali de certa forma. A gente tem nós mesmos aqui na supervisão, né, que a gente faz, a gente tem uma rede que a gente constrói, né, com o nosso trabalho mesmo. E aí, desde lá, foi acho que um segundo paciente que eu peguei, né, era um caso muito grave de autismo. Ele era um menino que era mais velho do que eu, mas com capacidades assim mentais e motoras de uma criança, ele tinha muitos se automutilava, enfim, a gente tinha uma grande dificuldade ali com ele, mas o sair para passear junto ali, a gente dava uma volta no quarteirão, já era ali o papel do AT, né? Era isso que é que somos nós, né? Que a gente só vai lá e vamos dar uma volta no quarteirão com uma pessoa e já tá fazendo um trabalho, né? E aí até
mesmo numa volta no quarteirão, assim, já surgia muitos conflitos, assim, já teve casos que ele entrou em crise no meio da rua comigo e com a outra acompanhante que a gente fazia junto, dele tirar a roupa no meio da rua e sair correndo pelado pelo bairro, e a gente desesperado atrás dele, não sabendo muito o que fazer ali, mas e aí nessa hora apareceram vizinhos, né, para ajudar, e foi muito legal, né? Enquanto ali os vizinhos, todo mundo estava engajado. E mas é isso, né? O que que é, quem é esse louco, né, que se dispõe a estar ali com a pessoa correndo riscos o tempo todo? Mas acho que tudo tem um grande propósito, né? Que é realmente isso, né? Fazer com amor e um cuidado, talvez proporcionar para aquela pessoa que está ali com uma restrição no mundo dela, é uma coisa que ela não possa fazer sozinha, né? E a gente está lá para ir caminhando junto, né, lado a lado, nessa construção mesmo, né, com a pessoa. Sei, acho que de introdução. Tá de bom tamanho. Então, eu É, quero deixar todo mundo lembrado que nós estamos. Olha lá, começou. Uma pergunta. É isso mesmo que eu quero, que façam perguntas, porque isso enriquece muito o que nós temos para discutir. Então, a primeira pergunta sim. chegou, né? Se é vocacional, se é um chamado, né? É interessante mesmo se é vocação, né? Porque fala da voz mesmo, né? É escuta, né? A gente escuta isso, que ouve esse chamado. Uhum. Então, o que você diria, Isadora? Você acha que é uma vocação, é uma Hum, escolha, é uma falta de escolha? Outro dia, eu já vou atropelar, eu quero ouvir você, tá, Isadora? Vai pensando. Mas eu vou atropelar um pouco eu mesmo, a mim mesmo, né? No seguinte sentido, lá no grupo Psicologia, estudantes de psicologia do Facebook, uhum. jogaram essa pergunta: o que levou você a escolher psicologia, né? A pergunta era jogada para quem lesse responder os motivos que levaram aquela pessoa, o estudante, escolher a carreira de psicologia. Uhum. E cada um foi respondendo de uma maneira. Eu fui provocado e resolvi dar a minha resposta. Porque a pessoa comentava também que estava com muita dificuldade de entender ah, se era uma escolha ou se não era, como que ela estava. Né? Uhum. E eu falei assim, para mim foi muito fácil, porque eu não tive que escolher a psicologia. Foi só deixar a psicologia me escolher que tudo bem, a coisa rolou, né? Então, eu acho que Uhum. não é, no meu entendimento, não é uma escolha, não é como uma doceria ou uma sorveteria que você para ali na frente, tem vários sabores e você vai escolher qual sabor você quer. Mas Uhum. é uma. Lembrei de uma outra coisa. O Hilke, o Hilke tem um livro no Cartas a um Jovem Poeta, que é justamente essa questão. Ele é interpelado como poeta por um jovem que manda as poesias para ele, perguntando se a poesia dele tem qualidade ou não, né? A opinião do Hilke. Uhum. E o Hilke responde, essas são as cartas ao jovem poeta, responde a ele que se ele, para ele perguntar para si mesmo, se ele pode fazer alguma outra coisa na vida, se ele pode fritar pastel, ser engenheiro, sei lá, qualquer coisa. Se a resposta for Uhum. sim, para ele se dedicar àquilo que não fosse a poesia. Mas se a resposta fosse que ele não poderia viver, respirar sem escrever poesias, que ele ia ter que escrever poesias, com qualidade ou não. Né? Ele não ia poder Uhum. escapar daquilo.
Eu não sei se todo psicólogo ou todo acompanhante terapêutico vive essa mesma sinuca de bico, mas eu acho que nós somos escolhidos mesmo para aquela função. E sem aquilo a vida não teria sentido. Então, Uhum, é o que dá sentido na vida. Aqui falando de mim e no caso do Rio, que pegando como exemplo. Esse uhum, filme que também já foi comentado essa semana, da Abdu e a Rainha Vitória, ela fala, minha vida não tem... Lá, aos 84 anos, como rainha da Inglaterra, ela fala para ele, eu confesso que minha vida perdeu sentido. E ele uhum, responde a ela que o sentido da vida, como que a vida dela tinha perdido sentido? Que o sentido da vida de um ser humano era servir. E que ela era uma rainha e ela podia servir a todo um povo. Tem um comentário em cima, né? Como uma forma de cumprir um propósito de vida. Então, pensando em propósito, no propósito você se propõe, né? Acho que para uhum, entender esse propósito de vida, de servir, não como algo que foi proposto por você mesmo, mas que foi proposto a você. E você foi capturado por aquilo de alguma forma, mas não é um aprisionamento, é uma libertação. É paradoxal, porque é algo que uhum. vem, nos ganha e nos leva, mas nos liberta, apesar de nos levar. Ao mesmo Sim. tempo, aprisiona e liberta, né? Ao mesmo tempo, meu zen, meu bem, meu mal, né? Mas enfim, É, é isso mesmo. Mas é meio, eu concordo com tudo, assim, eu acho que, né, é e não é uma escolha, né? E, e isso me lembra muito aquela série que a gente sempre comenta, o Merli, né? Que ele é um professor, né, de filosofia, tem todo um estudo até, mas ele também, de certa forma, é ali um AT para os alunos dele, né? De tentar tirar os alunos que estão com problemas em casa, enfim. Então, eu acho que o AT é muito flexível, assim, de certa forma, assim, né? Se você não é que não precisa ter, lógico, precisa ter um grande estudo ali, né, de um mínimo básico, mas tem esse chamado, assim mesmo. Acho que se você querer estar ali para o outro, ajudar o outro nas suas dificuldades, né? Enfim, é o que é, é uma escolha e não é, né? Eu acho que não tem, tem esses dois lados mesmo, né? A gente escolhe ir lá ajudar o outro, mas também é escolhido, né? E casa ali, né? A gente fica satisfeito com o resultado, se esforça para isso, a gente passa os perrengues, né? Tenta superar esses perrengues de um objetivo aí, né, maior, de trazer o bem para aquela pessoa, de tentar poder ajudar e então, né, eu acho que não é uma coisa assim vocacional, né, mas tem que ter uma intenção mesmo no fazer, né, de um estar acho junto. que Enfim. como a gente pode também vindo a expressão do, do Einstein, quando perguntaram para ele, né, como que ele conseguia, né, todos aqueles cálculos e ser tão brilhante. E ele falava que Uhum, se era um dom, né? E ele respondeu que era 99%, 1% de inspiração e 99% de transpiração. Essa frase uhum, ficou famosa nos meios, né? Então, eu acho que, né, de fato, você precisa ter esse encantamento, vamos dizer assim, para se propor servir no sentido uhum, do cuidado, né? Ao cuidar de si, cuidar do outro, ao cuidar do outro, cuidar de si. Mas tem a parte da transpiração, que é isso que uhum, você tocou, Isadora, desse mínimo de suporte
de dedicação a estudo, né? Eu sempre coloco como um tripé, né? Terapia, pois, estudar muito. Eu mesmo não paro de estudar, né? O tempo todo, é fascinante. Atualmente, Uhum. estou relendo o conceitos fundamentais da metafísica, por causa de estar lendo, motivado pela leitura do, da Queda do Céu. Né? Um livro que não tem nada a ver com até não tem nada a ver diretamente com o trabalho do acompanhamento terapêutico. Mas, ao mesmo tempo, tem, né? Porque os índios estão sendo extintos e eles precisam também de proteção e de cuidado. Uhum. E por que não nosso também? Né? Então, ao ler A Queda do Céu, me inspirou a ir buscar o Formador de Mundo lá do Heidegger, e isso vai me atualizando. Então, só para dizer que a gente não para de estudar nunca. Então, Uhum. o estudo constante, a terapia pessoal, porque a gente também precisa ser acompanhado, e Uhum. o trabalho de supervisão. Sempre ter alguém a quem a gente possa recorrer. Ah, na altura do campeonato, no meu caso, eu tenho a sorte de ter o professor Nishan, que foi seu professor também, e que é Uhum. contemporâneo meu dentro dentro do estudo de fenomenologia do Instituto Dasein, cujo professor, nosso professor meio do Nishan, foi o Solon Spanodes. E nesse grupo que estudava nesse início estava o Eduardo, que foi seu professor também, que é professor da PUC, a Dulce Critelli e o Nishan, né? Esse Uhum. grupinho. Hoje a gente se consulta, até porque alguém mais velho, nesse momento, está morto. Só talvez numa sessão espírita para trazer e a gente consultar como supervisão. Mas eu Uhum. uso muito o pensamento e a discussão com o professor Nishan quando eu fico em questão em algum caso que eu estou dando suporte ou que eu estou trabalhando. Sim. Você e os seus colegas têm a mim e outros supervisores, a, a Pamela e o Tiago, né? A Pamela mais próxima de nós vamos conversar na sexta, estão buscando no Messas, que é um psiquiatra atuante atualmente, ligado à Santa Casa, formação também. Quer dizer, vocês têm vários mestres para buscar. Eu tenho Uhum. menos, tirando os dos livros, né, quem está à mão assim. Mas o estudo Uhum. constante, a terapia pessoal e a supervisão, né, você discutir caso a caso com outro profissional, é fundamental para que o AT, né, falando quem é o AT é esse, que tem a vocação, mas tem também que buscar o, o, a autogestão, como se fosse uma Uhum. pedra que sempre está bruta. Nunca, por mais brilho, que à medida que a gente vai lapidando, né, à medida que esfrega, que lixa, como se fosse mesmo um objeto de prata, que ele fica brilhante, mas se você deixa ali com a oxidação, ele vai perdendo o brilho. Então tem que limar de novo. Então Uhum. esse exercício de vida, que é ser um AT, implica nisso tudo. Sim. O José está dizendo que nós temos ainda 30 minutos. Eu queria introduzir, aí em cima da tua experiência mesmo, Isadora, esse contraponto. O quanto, nesse modo de trabalhar o AT, ele está ligado a um certo artesanato versus Uhum. um modo de trabalhar o AT mais tecnológico industrializado, vamos dizer assim. Vai, pegando
Se o AT na tua opinião, se o AT é alguém que conseguiria atender em larga escala, como se fosse uma indústria, Uhum. ou se ele Sim, tem que entendi. se humildemente se contentar em ser artesão, fazer um parzinho de sapato por vez. Não, com certeza tem que ser artesão, assim, não tem como a gente assumir em larga escala, assim, porque nosso trabalho é muito do momento ali, né? A gente não tem, acho que principalmente pela fenomenologia, né? A gente não tem ali teorias e práticas e conceitos certinhos, assim, como se fosse um instrumento, né, do nosso fazer, assim. A gente, a cada caso, a cada pessoa, a cada circunstância, a cada passeio, a gente tem um fazer diferente, né? A gente, cada pessoa está ali no mundo de uma certa maneira, de um modo de ser, e, e a gente vai adaptando o que se enquadra ali no mundo daquela pessoa, né? Acho que tem até uma pergunta que foi meio parecida com isso, né? Se tem, existe alguma linha específica para quem atua como AT, freudiana, fenomenologia ou junguiana? Depende do paciente. Então, na verdade, já vou engatar aqui uma resposta. Eu acho que tem o AT se enquadra, né, em todos, assim, não tem uma que é certa ou errada, que é melhor ou pior. Acho que a linha, né, vai muito do terapeuta, da pessoa que está ali sendo o acompanhante, né, o AT, mas se enquadra, acho que em qualquer paciente, assim, dependendo da disposição desse AT, né, pode se enquadrar em qualquer pessoa, assim, que esteja disposta ali, né? Porque, principalmente na fenomenologia, né? A gente não tem uma restrição, tipo, só pessoas que estão em sofrimento psíquico muito grave ou só dependentes químicos, né? Acho que cada pessoa ali, dependendo do modo que ela tá, qual é o sofrimento dela, por mais banal que seja, né, do nosso modo de ver, né? A gente não nem julga, mas a gente pode fazer um trabalho de AT sim, né? Então é muito flexível, Então, acho que assim. dá para dividir essa questão colocada. Eu agradeço muito a Denise de ter nos participado, de estar participando, em duas vertentes. A do AT em si, desse ser humano que foi convocado e é escolhido e escolhe, Uhum, com que tipo de metodologia ele se identifica para trabalhar, né? Ah, sei lá, se eu vou ser um cozinheiro, eu vou preparar pratos de alimentos. Mas se eu tenho uma tradição, um DNA familiar italiano, eu vou puxar o tempero, é o mesmo prato, só que eu vou puxar o uhum, tempero naquilo que eu estou mais familiarizado e que faz sentido para mim. Se eu vim lá do Oriente, tenho uma tradição indiana, eu vou puxar o tempero com muito curry, porque tudo uhum, vai curry e manga, sei lá. Então, acho que isso é a parte do AT, dessa pessoa com que linha ela se identifica. O, uhum, o mundo, o universo junguiano me fascinou, então eu transito melhor por aqui, então vou trabalhar com essas ferramentas. O universo da psicanálise, né, fazendo um contraponto com o cozinheiro aí que eu usei de exemplo, vai muito da minha história de vida. O que foi que, uhum, conversando comigo, fez mais sentido. Né? Ah, eu estudei na época que eu estudava na faculdade, a linha que estava muito no topo, assim, ganhando muito espaço, era o behaviorismo. E depois, uhum, com o nome de cognitivismo, e hoje em dia, até onde eu sei, o behaviorismo e o cognitivismo têm lá suas diferenças, mas eles estão juntos no mercado.
Mas é uma linha que eu nunca me identifiquei. Aquilo era, né, quando eu escutei de uma professora que a minha experiência amorosa, do que é que me atraía numa mulher, era algo que me remetia a um condicionamento olfativo do cheiro que a minha mãe tinha quando me deu de mamar, aquilo me soou de um jeito muito esquisito. E eu estou falando assim, tá bem a grosso modo. Hoje em dia, isso até é um absurdo falar. Eu não estou caracterizando o behaviorismo com esse exemplo. Eu estou falando de uma vivência minha na época, que chegou assim para mim. E eu achei aquilo um absurdo e continuei tateando. Fui encontrando o meu caminho pessoal para me identificar com uma linha de trabalho, com uma metodologia de trabalho. E que acaba levando Uhum. a uma posição política, a uma posição de referência de como eu vou viver minha vida. Do ponto de vista do paciente, ah, tem que bater o santo, assim, tem que encaixar com aquele É, ser humano. E aí é isso que a Isadora estava colocando. Pode ser alguém que trabalha em linha behaviorista, pode ser um junguiano, pode ser um psicanalista. Se bateu ali, vai acabar sendo beneficiado, muito, tendo muito benefício uhum, e o trabalho pode se desenvolver. Às vezes, o cuidado é de alguém que saiu do hospital a partir de uma cirurgia e precisa de alguém que acompanhe essa pessoa naquele momento. Às vezes é um uhum, grupo que se identifica pela obesidade e precisa de ser feito um trabalho. Não é nem ninguém que está comprometido numa desorganização pessoal, num adoecimento que se instalou. Então, não sei se eu respondo uhum, para a Denise e a Isadora também, mas a coisa vai por esse caminho. né? Tem gente que tudo é futebol, mas uns torcem para o Corinthians, outros para o São Paulo, outros para o Palmeiras. Vai Sim, muito do coração, onde o coração se encontrou no sentido de uma explicação para si mesmo do que é o existir humano, de isso. como ele se dá. E a maneira que a pessoa também passa isso pro paciente, né? Porque, né, de repente, a gente tá ali, tem a mesma linha, o mesmo pensamento, e, e pode ser que bata o santo numa ou outra, né? Enfim, Exatamente. não é nem necessariamente só a linha, é da pessoa também, porque, né, a gente tá ali junto, no fazer junto, né? Pode ser que eu proponha alguma coisa para aquela pessoa que não soe muito bem, e de repente, né, uma pessoa da nossa equipe propõe a mesma coisa e soe melhor, a pessoa se encaixe melhor, né? E é isso que vale também, né? Porque a gente precisa ter essa parceria, precisa ter essa afinidade, né? Muito bem lembrado. O trabalho, apesar de artesanal, ele é um trabalho de equipe. Então, pode surgir, Uhum, por exemplo, um autista que está dentro do espectro autista e que tenha dificuldade de fala. É reconhecido que um terapeuta behaviorista que tem especialização na instalação da fala, instalar parece uma palavra pesada, né? Vou instalar um programa novo no meu computador. Mas tem uma parte do ser uhum, humano que ele é atingido por esse modo. Então, eu posso trabalhar em equipe com um terapeuta behaviorista que vai me ajudar a uhum, instalar a linguagem, uma linguagem do nosso mundo, no mundo comum, porque o autista tem uma linguagem muito particular, muito só dele. Então, né? Ou eu preciso de um psiquiatra trabalhando junto. Não importa, né, uhum. que tipo de linha médica ele segue, mas eu preciso do psiquiatra trabalhando junto porque eu preciso da parte medicamentosa bem aplicada ali. Ou eu preciso de um neurologista que trabalhe junto.
Então, é um Uhum. leque de especialidades. E essas Sim. especialidades se completam. E a partir dessa complementaridade, a gente consegue uma excelência na aplicação desse manejo. Eu mesmo tenho um grupo de estudo atual, eu acabo estudando com uma filósofa, um literato, uma terapeuta que eu gosto muito, que é junguiana, na veia, e eu que, né, me identifico com a fenomenologia das artes analíticas. Então, tudo convive, e convive muito bem, obrigado, né? Desde que haja um amadurecimento para lidar. Né? Sim, total. É o trabalho em rede, né? O puro trabalho em rede que é essencial realmente para que o trabalho dê certo e flua e a gente consiga, né, encontrar um caminho ali que seja bom, né, para todo mundo. Mas é muito importante mesmo. Então, Deixa eu falar. agora, retomando um pouco aí o comentário desse. Eu vou lá no Telegram. Eu sei quem esse profissional é. Então, pecado eu não estar lembrando o nome dele agora. Mas eu coloco para vocês no Telegram, quem quiser depois saber. Ah, mas é isso, né? Quem é esse que quer esse tipo de vida? Né? Na verdade, é mais do que uma profissão, né? É um modo de existir, eu diria. Uhum. Tudo remete para o modo como eu me alimento, o modo como eu durmo, o modo como eu faço qualquer coisa, como eu respiro. Ele está ligado a abraçar essa, podemos usar a palavra, esse propósito. Ó, veio É, rede de apoio. Ó, o AT deve ter a essa dele. flexibilidade, então, e usar várias técnicas ou pensamentos. Então, eu diria o seguinte, né? Nós somos singulares, cada AT é singular em si. E Uhum. ele lida com aquela forma de trabalhar. Né? Eu não, apesar de eu poder trabalhar em equipe com uma junguiana ou discutir com ela casos, ou com um behaviorista, eu não leio behavior. Eu não sei vocês, Adora, para onde é que você transita. Mas Não, não eu é. não leio behavior, eu não discuto com behavioristas, a gente trabalha junto, complementando um ao outro, Uhum. mas a minha, aquilo que diz respeito à qualidade do trabalho é o método da fenomenologia com os autores ligados a elas. Né? Me interessa mais esse tipo de estrada. Né? A gente pode chegar no Rio de Janeiro por ar, pelo mar, pela Dutra e pela Rio Santos. A escolha todos os caminhos levam no mesmo lugar. A escolha é muito particular de cada um. Uhum. Sim. E aí, falando do curso de acompanhamento terapêutico, de formação de acompanhamento terapêutico, se o curso, se você é mais simpático, se essa pessoa que quer fazer o curso tem simpatia, se compreende melhor na psicanálise, o curso da casa, por exemplo, é muito interessante. O curso da Uhum. Chu, que traz elementos do Foucault, mas quem se identifica com fenomenologia vem fazer com a gente, né? A Isadora participa um pouco também, vem fazer comigo que vai ter uma resposta mais adequada. Né? Se fizer comigo, vai ser em cima da Fenô, principalmente do ponto de vista das análises. Uhum. E voltando na segunda-feira, vai ter uma aula aberta de introdução
Na segunda-feira mesmo, nós vamos abrir ah, a possibilidade da pessoa se matricular. Nós vamos explicar tudo direitinho lá. Uhum. Amanhã eu vou conversar com o Maurício Ai sobre a rede, vamos focar mais na rede, e na sexta sobre a pandemia, né? O AT na pandemia e tudo isso que está trazendo. Mas é isso, a gente não é. Eu tive na faculdade, eu não sei vocês, Isadora, né? Na faculdade eu tive uma professora que se dizia eclética. Uhum. E ela, nesse ecletismo, transitava em todas as áreas. Uhum. Meu pai costumava dizer que o eclético é aquele que sabe muito pouco sobre tudo. E o especialista é aquele que sabe muito, muito sobre nada. Né? Os extremos são complicados. Né? Acho que até como Uhum. bom, tendo a escolha pelo pensamento da fenomenologia ligado no pensamento oriental ao budismo, né? O caminho do meio é o equilíbrio. Uhum. Enfim, não é assim também que a gente transita e fala com tudo, usa de tudo o tempo todo. A gente tem uma escolha e a gente é fiel a ela. É, né? A gente pega pouquinho das vivências de todo mundo ali, né? De cada linha, cada área, né? Porque pode ser tanto da psiquiatria, de repente fono, TO, né? Super, eu trabalho em rede, né? Que a gente vai ser abordado amanhã, mas é um pouquinho de tudo que vai tecendo ali, né? Para o trabalho ir caminhando por um caminho, pelo caminho do meio, né? Por, por ir pelo equilíbrio ali do que mais se adequa a cada pessoa. É... Isadora, aí uma pergunta minha para você que eu nunca fiz, apesar do convívio. Ah, você diria que tua vida se transformou como AT? A hora que você abraçou esse caminho, você diria que a sua vida se transformou? Ela estava indo numa direção, mudou muito? Como que é? Ter se formado a partir de 2014 muda muito? Ou não? Ou você já se reconhecia assim lá, quando você era mais adolescente? Não, não, foi indo aos poucos mesmo. Na faculdade ainda eu lembro de ter escutado uma vez, era uma palestra da Chu mesmo, que ela estava apresentando o curso dela de AT, e aí foi um dos alunos dela contar um pouco da experiência e eu fiquei assustadíssima com aquela situação, porque eu falei, era uma situação super tensa, assim, que o paciente tinha, tipo, feito cocô no meio da rua, assim, aí eu fiquei, gente do céu, que trabalho é esse, sabe? Acho que não. Então eu deletei daquilo da minha vida naquela época e fui seguindo o caminho, né? Aí quando eu me formei, né, que eu fiz o aprimoramento, abriu ali uma porta de, né, de ter o AT com as crianças, com outras questões, e aí eu fui me identificando muito pelo fato, assim, de estar fora do setting da clínica, né, de estar dentro de uma sala, fechadinho ali, mas, então, isso me atraiu muito, assim, e aí eu comecei a ver com outros olhos, e que não era aquele drama todo, aquele terror todo que eu achava que era, e se mostrou, é uma mudança mesmo, com certeza, porque eu acho que no setting a gente tem uma proteção, assim, né? E no AT a gente está ali no meio da rua, né? Na sociedade inserido, então eu sou eu mesma atuando como terapeuta ali, mas eu tô sendo eu mesma ali no agora mesmo, né? Agora eu vou te fazer uma outra Diga. pergunta, e aí eu vou te dar o direito de você falar que não quer responder. Tá, pode fazer. E se o paciente que você está acompanhando em questão
for alguém que reiteradamente ameaça acabar com a própria vida. Diferente de fazer cocô no meio da rua, não é tão sério. Aham. Não te preocupa, não te, não te tira do eixo, não te tiraria do eixo. Sim, com certeza. Com certeza. Me tira, no caso. Mas mas é tudo, eu acho que é um pouco difícil responder essa pergunta, porque tira do eixo, mas ao mesmo tempo tem ali um caminho, assim, eu acho que tem como dar uma segurada, assim, né? Ou talvez o medo, né, de tipo, meu Deus, essa pessoa que tá aqui comigo tá ameaçando tirar a própria vida, né, a todo momento, então dá um medo realmente disso realmente acontecer, mas quando eu tô junto ali da pessoa, né? Quando você tá próximo, você vai conseguindo sentir o que aquela pessoa tá querendo transmitir com, né, essa vontade de. Você vai ressignificando mesmo, né? Dando, entendendo o que aquela pessoa quer dizer, seja com cocô, seja tirando a própria vida. E, e a gente vai ali vendo o que dá para fazer, né? Na medida do possível. Interessante, porque E, me lembrei de uma situação, não com o Júlio, você chegou a conhecer ele, né? Na época do curso, uhum, e ele foi chamado como AT para resolver uma questão de um paciente que tinha saído na rua e tinha tirado suas vestes, estava nu na rua caminhando. E uhum, ele foi, não sabiam se chamava uma remoção ou se chamava a, uma outra pessoa, enfim, ele foi lá. E conversando, pensando na questão da ressignificação que você colocou, essa pessoa falou que era por causa de um rato, uma ratazana que estava morta na rua. E levou ele lá e mostrou. E aí ele falou, bom, o que você quer fazer com ela? Não, precisa enterrar, porque os mortos precisam ser enterrados. E aí ele, junto uhum. com ela, pega a ratazana, cava um buraco ali na calçada, num lugar que tinha terra, e enterra, e ela volta com ele e se veste, e a vida continua, e a coisa foi contornada. Então ele conseguiu evitar um trauma maior de uma remoção, que ia ser bem difícil, mas ele conseguiu fazer a leitura do que é que estava acontecendo ali. Né? Então, é bem. Sim, agora há pouco falava de precisa de presença de espírito. O espírito precisa estar bem presente ali para fazer essa tradução da linguagem e compreender, né, o que é que está acontecendo, o que está em questão. Claro que nós estamos falando de um jeito muito superficial. Uhum. Mereceria a gente mergulhar nesse assunto e explicar melhor do que se trata. E só para não acabar sem responder a pergunta aqui do como é que faz com a questão do suicídio, né? Como lidar com pessoas suicidas, também merece um curso a respeito, né? Só 2 minutos para falar é muito pouco. Então, o José está sugerindo aqui que seja tema de uma live só sobre isso. Acho bom, para a gente não ser não só precipitado, não ser inconsequente, já que é um assunto tão sério. Então, tá aqui meu compromisso, a gente pode falar sobre isso num próximo momento. Ah, e acho que a gente tem que ir Justo. encerrando, é isso? Temos 1 minuto. Quer dizer um tchau, então? Então, foi muito bom estar aqui, muito gostosa essa conversa, passa muito rápido mesmo, né? Essa 1 hora passou correndo, mas, bom, já temos aí um tema para uma próxima live, Já quem tem sabe? gente pedindo, ó, acharia ótimo que fosse. Então, aliás, eu tenho 2 promessas. Uma para dizer, eu não vou lembrar agora quem é do pensamento oriental e ocidental, né? Se eles conversam e como a Fenô que nós praticamos aqui tem um link com o Dharma budista, a Viviane, vai ser para a Viviane. E aí o outro sobre a questão dessa situação limite
que é acompanhar alguém que está querendo dar o fim na própria existência. Tá bom?